Vou falar de dois limites que são especiais e mais ou menos importantes. Então, ó, esse limite especial aí, esse primeiro limite especial que eu vou falar é esse limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Por que esse limite é especial? Porque ele vai ser útil na hora que eu for calcular a derivada da função seno. Vocês vão ver que essa relação vai acabar aparecendo lá na derivada da função, tá? Mas olhando aqui para o meu limite, o que a gente tem? A gente sabe que o seno de zero é zero. Se você for pegar a calculadora e calcular, o seno de zero é zero. Então, o que está acontecendo aí? Você não pode vir aqui e calcular o limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x e substituir, colocar tipo assim, seno de zero dividido por zero. Porque está dando o quê? Está dando zero sobre zero, que é uma indeterminação, tá? Estava dando zero sobre zero, é uma indeterminação. Como é que a gente remove essa indeterminação? Bom, não tem jeito de remover essa indeterminação pelo que a gente sabe. Por que a gente não consegue remover indeterminação? Porque seno não é um polinômio. A gente sabe remover indeterminação de polinômio, equação racional que a gente consegue transformar num polinômio, né? Mas seno não. Até dá para verificar que o seno é um polinômio chamado expansão de Taylor, mas isso aí vocês não vão aprender agora, tá? Talvez com uma aplicação de derivada eu ensine a vocês, mas não é agora que vocês vão ver. Mas não dá para remover essa indeterminação. Esse limite aqui, inicialmente, ele foi mostrado que vale 1 geometricamente, tá? Então, isso foi mostrado geometricamente. Qual a interpretação desse limite aqui? É uma interpretação bem interessante. Ele está dizendo o seguinte, olha, se o x estiver próximo de zero, ó, se o x estiver próximo de zero, quer dizer que a função seno de x ela está próxima de x. Esse tipo de comportamento ele é importante, por exemplo, quando a gente vai resolver um problema lá em física no movimento pendular. A gente vai encontrar a equação do movimento pendular. Então a gente faz essa aproximação aqui, tá? Então a gente assume que o x é pequeno, então lá o ângulo ele é o ângulo de abertura do pêndulo, né? Deixa eu só fazer um desenho aqui para não ficar muito abstrato que eu estou falando. Olha, você tem um pêndulo aqui, né? Um pêndulo ele está paradinho, o pêndulo é um fio seguro por um. Você tem uma bolinha na ponta dele, tem um fio, tá certo? Tem um fio aqui, ó, você tem uma bolinha aqui. E aí você pode fazer experiência em casa. Você estica o fio e o pêndulo fica aqui, ó. Você está vendo que faz um ângulo de abertura, esse ângulo aqui, entre a posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio é aquela que, se você deixar ele parado, ele fica parado, tá? Ele tem equilíbrio, tá certo? Ele não vai cair, não vai fazer nada. Agora você tira ele do equilíbrio, você puxa ele fazendo um ângulo aqui, ângulo X. Quando o ângulo é pequeno, a gente pode aproximar o seno de x por x, tá? O seno de x a gente aproxima isso aqui por x. Quando eu for falar de derivada, eu prometo encontrar para vocês a equação do pêndulo. Eu poderia até fazer agora para encontrar a equação do pêndulo, mas como vocês não viram derivada ainda, vai ficar esquisito. Mas eu encontro para vocês a equação do pêndulo e vocês vão ver que eu vou fazer a aproximação de seno de x, eu vou me aproximar com x. Eu não vou conseguir resolver a equação do pêndulo para vocês, porque aí seria a equação. Eu até sei resolver, tá? Quando eu digo eu não vou conseguir resolver, é porque a teoria que eu vou ensinar para vocês agora não vai ser suficiente. Isso aí vocês aprenderão em equações diferenciais ordinárias, tá? Mas a equação para chegar lá, pelo menos a dinâmica da equação, eu consigo deduzir para vocês usando só cálculo 1, tá? Não consigo resolver, mas eu consigo obter a equação. Então, esta relação aqui, ela é importante, tá? Esse limite aqui, ele é importante. Aqui eu vou fazer cálculos aqui para vocês verem como é que a gente aplica esses exemplos aí, tá?
Então, a partir deste limite, a gente consegue achar vários outros, sabendo que limite quando x vai a zero, de seno de x sobre x é igual a 1, a gente consegue encontrar vários outros, tá? Então, por exemplo, eu consigo calcular esse limite aqui, ó, seno de 2x dividido por 2x quando x tende a zero. Aqui também terei uma indeterminação, por quê? Se você vier aqui no cantinho, substituir no lugar do x, colocar zero, ficaria 2 vezes zero, embaixo 2 vezes zero também. 2 vezes zero dá zero, então ficaria seno de zero sobre zero, que também continua sendo uma indeterminação. Como é que a gente remove essa indeterminação aqui? Olha, para esse tipo de exemplo, o truque sempre é mudança de variável. Sempre a gente faz mudança de variável e tenta recair nisso aqui, tá? Então, por isso, quando eu fiz aquela mudança de variável para vocês, eu disse que lá em integral seria útil, mas aqui também, nesse limite, também vai ser útil. Como é que a gente faz para resolver esse caso aqui, tá? Então, vou resolver para vocês verem. Então, olha, o que a gente sabe é isso aqui, ó. Seno de x sobre x quando x tende a zero está dando 1. Então, eu vou chamar 2x de h. Então, h vou chamar de 2x, tá bom? Vou fazer isso aqui. Então, o que vai acontecer com esse limite meu aqui? Eu vou reescrevê-lo aqui, ó. Limite. Aqui agora eu vou ter, como eu mudei a variável para nova variável h, eu vou ter que trocar para onde meu limite está indo, tá bom? Já arrumo aí. Então, aqui no lugar de 2x eu troco por seno de h, que é a nova variável. Embaixo vai ficar o quê? No lugar de 2x eu coloco o h. Tá certo? E agora, para onde que o meu h vai? Porque agora tem que colocar o h. Se eu troquei para o h, vai ter que ficar tudo o h. Como é que a gente descobre para onde o h vai? Olha, h não é 2x? Aqui eu não estou mandando o x indo para zero, então isso aqui define a relação entre h e x. Então, ó, para x igual a zero, h vai valer 2 vezes zero, ou seja, h vai valer zero. Então, quando x tender a zero, h tende aonde? A zero também. Tá? Então, h está tendendo a zero. Tá bem? Opa! Quanto que é seno de h dividido para h quando h tende a zero? A pessoa fala, professor, h não sei. Se fosse x eu sabia, isso aí vai dar 1. Faz diferença qual letra que eu uso aqui? Nenhuma diferença, tá? Você poderia, ao invés de tocar x aqui, ó, poderia pôr uma outra letra aqui, fala, professor, x. Pode pôr w, pode? Ó, põe w. Continua dando 1. Pode pôr alfa, pode pôr. Ah, quero letra grega, sou chique. Põe alfa, ó. Põe. Professor, eu não gosto de letra, quero pôr uma outra coisa aqui. Pode pôr, você pôr um quadrado aqui, pode pôr um gatinho, né? Você põe um gatinho. Um gatinho, pode pôr. Gatinho tendendo a zero. Vai também dar 1, o limite, tá? Não importa que você coloca aqui, lembra, letra nem matemática não tem significado semântico. Se for x, se for h, qual letra for, não importa. Eu vou pôr x porque x é mais bonito, né? Há de convir que x é uma letra mais bonita para usar como incógnita. Bom, então o que eu posso dizer disso aqui? Seno de h sobre h dá quanto? Dá 1. Lembrando que a gente fez a mudança de variável, então a conta final que a gente chegou, né? A gente está trocando este limite por esse aqui, tá? Então, o limite quando x tende a zero de seno de x de 2x dividido por 2x está dando 1. Tá? Vamos fazer esse aqui? Então, o que a gente faz? Ó, o processo é igual. Então, a gente faz qual troca aqui? A gente vai chamar h igual a 3x. É o que está dentro do seno. Porque eu não posso tirar o 3 para fora aqui, tá? A pessoa pode falar, professor, por que você não chegou e tirou 2 para fora e cortou 2 com 2, ou veio aqui e cortou 2 com 2? Porque não dá. A função seno não é linear. Não dá para eu vir aqui e cancelar simplesmente o 2 com 2. Não posso fazer isso, tá? Então, eu tenho realmente que fazer essa mudança de variável. Então, a pessoa pode ficar com essa pulga atrás da orelha. Não dá para fazer isso. Você vai ver que, em geral, o limite vai dar, aqui nesse caso, 3 sobre 5. Tá? É como se eu fizesse mesmo o corte. Mas eu não posso tirar o 3 para fora, porque a função seno
não é linear. Então, o cálculo correto a ser feito é fazer mudança de variável. Então, no lugar define o 3x como h, né? Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Limite, o h, já vou dizer para onde ele vai tender, a gente vai calcular, então vai ficar seno de h. E embaixo, o que a gente fez? Aqui não é 3x, aqui é 5x. Como é que a gente pode escrever isso aqui para fazer aparecer 5x? Ó? A gente pode vir e escrever assim, ó, 5, 3x dividido por 3, tá bem? Ó, eu só coloquei os 5 separadinho, vim aqui e escrevi 3x dividido por 3. Agora eu consigo fazer aparecer o h, tá? Eu dividi por 3 e multipliquei por 3, que foi a quantidade que eu tinha definido o h. Então vai ficar assim, ó. Limite, quando o h tende, eu não coloquei ainda, seno de h. Agora vai ficar 5, esse 3 eu ponho aqui, então vai ficar 5 terços. E embaixo o h, porque 3x eu chamo de h. E para onde que o h vai nesse caso aqui? Olha, isso aqui não é a relação que eu tinha, então quando x for igual a zero, o que vai acontecer nesse caso? O h vai dar 2 vezes zero, ou seja, o meu h vai dar zero. Então esse limite aqui é o h indo para zero, aqui também é o h indo para zero. Aí o que eu faço? Ó, essa constante eu posso tirar para fora aqui. Então vai ficar limite de seno de h sobre h, quando h tende para zero. E aqui vai ficar 1 dividido por 5 terços. Esse limite todo aqui vai para 1, que a gente já sabe por definição desse limite que eu tenho. Então vai sobrar o que para mim? 1 dividido por 5 terços. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Mantenho de cima, multiplico de baixo invertido. Então aqui vai ficar 1 e aqui 3 quintos. Então o limite quando x tende a zero de seno de 3x sobre 5x está dando 3 quintos. Eu vou até circular aqui. Essa é a resposta. Tá? Então o cálculo que a gente fez foi o quê? Chamou quem estava aqui dentro da variável que eu queria, defini isso como h, fiz as contas, embaixo não apareceu h, mas eu fiz aparecer fazendo o quê? Multiplicando e dividindo pela quantidade que eu queria aqui do meu h. Você viu? Eu multipliquei por 3 e dividi por 3. Tá certo? Aí eu consegui definir o 3x como h, coloquei aqui, o 3 eu tirei aqui, ficou 5 sobre terço, 5 sobre 3. Tirei em evidência a constante sempre sai do limite. E eu vim aqui e calculei esse limite que eu sei que vale 1. Tá bom? Então eu vou deixar como exercício para vocês fazerem esse aqui e provarem para mim que esse limite aqui vai dar A dividido por B, tá? Então, ó, como exercício, chegue à conclusão. Então, isso aqui vai ser exercício. Ó. Tentem fazer, por favor. Como é que você faz a conta? A mesma coisa, tá? Não muda nada o cálculo que você está fazendo aqui. Você também faz uma mudança de variável. Você vai chamar h igual a A vezes x e vai proceder da mesma forma que eu fiz. Tá bom? E nesse caso aqui, né, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha ali anteriormente. Então, como é que vai acontecer com esse limite aqui? Opa, deixa eu colocar aqui outra cor. Como é que eu vou proceder nesse limite aqui? Olha, isso aqui eu vou escrever assim, ó. Limite, quando x tende a zero. X quadrado eu posso escrever ele assim, ó, com 1 dividido por x vezes seno de x sobre x. Tá bem? Eu posso escrever desse jeito o limite. Eu só reescrevi a expressão que estava aqui. Por quê? Embaixo é x quadrado, então eu separo ele em 2. Por que eu posso fazer isso aqui? O que vai acontecer nesse caso aqui? Que tipo de análise que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Olhe bem, quando x tende a zero, se eu fosse calcular o limite, o que eu teria? Eu teria isso aqui, ó. Limite quando x tende a zero, de 1 sobre x. Se fosse aqui o limite do produto, né? Limite quando x tende a zero
de seno de x sobre x, tá bem? O limite do produto a gente separa deste jeito aqui. Quanto que é este limite aqui? Esse aqui a gente já aprendeu hoje, ele vale 1, tá? Ó, aqui eu estou fazendo que o limite do produto dessas duas funções eu posso abrir como o produto do limite, dá 1. Então, esse limite aqui, basicamente, se reduz a calcular esse limite quando x tende a zero de 1 sobre x, tá certo? E quanto que é o limite quando x tende a zero de 1 sobre x? A gente já estudou esse caso aí. O que vai acontecer aqui quando x vai para zero? Vai ficar 1 dividido por zero, não vai? Então, esse limite aqui vai dar aquele limite infinito lá que a gente tem, tá? Porque está dando 1 em cima, embaixo está dando 0. Então, aqui a gente vai ter o limite infinito. E a gente já estudou esse limite infinito aqui. O que a gente tem que fazer quando a gente estuda o limite infinito? A gente obrigatoriamente tem que estudar os limites laterais, tá? Então, tem um caso lá na lista que eu deixei, que era para calcular o limite, no qual em cima dava diferente de zero, embaixo dá zero. Então, sempre que acontecer isso, em cima diferente de zero, ou seja, o numerador diferente de zero mais o denominador zero, o limite vai ser infinito, e a gente tem que estudar esse limite estudando os limites laterais, tá certo? Então, se os limites laterais forem distintos, a gente já diz que o limite não existe. Se eles forem iguais a mais infinito, a gente pode colocar que o limite é mais infinito. Se os dois forem iguais a menos infinito, a gente pode colocar que é menos infinito. Mas eu vou ter que estudar o limite lateral. Então, aqui, ó, para eu dizer se esse limite aqui, quanto que ele vale, eu vou ter que estudar o limite quando x tende a zero pela esquerda, de 1 sobre x. E qual o truquezinho que a gente faz? A gente vai no rascunho, escolhe um número um pouquinho menor do que zero e substitui aqui, tá? Então, fazendo essa conta no rascunho, o que a gente vai ter? Então, a gente vai descobrir, pega um número um pouquinho menor do que zero, por exemplo, menos 0,1. Então, você vem aqui no rascunho, coloca 1 dividido por menos 0,1. O que é importante? É o valor? Não. É só o sinal. 1 dividido por um número negativo vai dar o quê? Vai dar negativo. Então, isso aqui vai dar menos infinito. Tá certo? E quanto que é o limite quando x tende à direita de zero? 1 sobre x. A gente vai no rascunho, pega um valor um pouquinho maior do que zero, por exemplo, 0,1. Só se preocupa com o sinal. O sinal daqui vai dar o quê? 1 dividido por 0,1 vai dar positivo. Ó. Aqui eu vou pôr negativo, né, que era o sinal. E aqui positivo. Então, esse limite aqui, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. Qual a conclusão que a gente chega? Os limites laterais são distintos. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que esse limite aqui não existe. Portanto, este limite também não existe, porque ele era igual a este limite 1 sobre x aqui. Então, a gente pode dizer que esse limite não existe. Então, a gente pode usar o que a gente já aprendeu anteriormente, muitas vezes, para poder estudar o cálculo do limite desse tipo de funções aí. Tá? Bom, além da função seno, a gente pode calcular o limite de outras funções. Por exemplo, o limite da tangente quando x vai a zero. Aí você fala, professor, aqui vai dar indeterminação também? A gente tem uma determinação aqui também para calcular esse limite, tá? Olha para você ver, a gente vai ter uma determinação. Por quê? A tangente de zero é zero. Então, se você viesse aqui no rascunho e substituísse no valor do x igual a zero, você tentaria calcular isso aqui, né? Tangente de 2 vezes zero dividido por tangente de 3 vezes zero. 2 vezes zero é zero, então ficaria tangente de zero dividido por tangente de zero. Opa, o que você tem aqui? Zero dividido por zero. Você não pode vir aqui e cortar não, hein? Ó, fazer isso aqui você não pode, porque tangente de zero é zero, em cima e embaixo, então não posso cancelar. Quando dá zero, você não pode operar no cancelamento, tá? Você só pode cancelar quando não é zero. Então, esse processo aqui você não pode fazer, tá? Esse processo aqui. Então, o que você tem que fazer? Então, até apagar, né? Senão a pessoa vem aqui e fala, professor, calculou para a gente fazendo substituição. Não posso, porque a tangente de zero é zero, então está dando
0 sobre 0. Então, mas o que a gente pode fazer no cálculo desse limite? Olha, a gente usa a definição de tangente. A definição de tangente é essa aqui. Ó. O que é tangente? A tangente é seno dividido por cosseno. Tá? Isso é definição de tangente. A cotangente é cosseno sobre seno. Tá? Mas em geral a gente usa muito mais essa aqui, que é seno sobre cosseno. Tá? Até a definição lá na derivada, ela vai ter um apelo para essa palavra aqui, a palavra tangente. Tá? A gente vai pedir calcule a tangente de uma função. Na verdade, não é a relação seno dividido pelo cosseno. Isso herdou o nome lá na derivada, a palavra tangente, mas não é a tangente geométrica geométrica não, trigonométrica que a gente tem no cálculo trigonométrico. Vocês vão ver lá ela com mais detalhe, mas a palavra tangente e a expressão tangente ela é bastante útil, tá? Bom, o que é tangente de 2x? No lugar do x a gente coloca 2, né? Então a tangente de 2x é seno de 2x dividido por cosseno de 2x. E a tangente de 3x é quem? É seno de 3x dividido por cosseno de 3x. Eu não quero calcular esse limite aqui, ó, porque era o exemplo que eu tinha começado lá, ó. Calcule tangente de 2x dividido por tangente de 3x quando x tende a 0. Bom, tangente de 2x dividido por tangente de 3x, agora eu coloco ela, abro ela, né, deste jeito aqui, né? Em cima eu escrevo tangente de 2x e aqui 1 dividido por tangente de 3x. Para quê? Para ficar mais fácil a minha substituição. Então vai ficar, ó, seno de 2x, embaixo cosseno de 2x, que é a definição de tangente de 2x, e aqui 1 sobre tangente de 3x vai ficar 1 sobre seno de 3x dividido por cosseno de 3x. Como é que a gente faz esse cálculo? Eu vou fazer um passo a mais aqui que eu não tinha colocado, ali embaixo eu já pulei. Como é que a gente faz essa conta aqui? Ó? Vai ficar limite, quando x tende a 0, em cima eu deixo do jeito que está, embaixo eu multiplico, e aqui eu multiplico invertido, né? Então vai ficar seno de 2x vezes cosseno de 2x, vezes cosseno de 3x dividido por seno de 3x, tá? Esse primeiro termo eu mantive do jeito que estava, e o segundo eu multipliquei aqui invertido, tá? Então, era 1 dividido por seno de 3x dividido por cosseno de 3x, aqui eu multipliquei cosseno de 3x dividido por seno de 3x. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou juntar seno com seno, cosseno com cosseno. Eu escrevi desse jeito aqui, tá bom? Bom, então, o limite, vou fazer um passo a mais ainda, ó. Ficou assim, ó. Ficou seno e o seno junto, ficou seno de 2x sobre seno de 3x, ó, tô juntando esses dois aqui embaixo de um mesmo fator, vezes cosseno de 3x dividido por cosseno de 2x. E estou juntando esses dois no mesmo fator, eu só juntei eles para ficar melhor. Agora eu faço o quê? Calcular o limite disso aqui, lembra que o produto dos limites pode ser escrito como, desculpa, o limite do produto pode ser escrito como o produto dos limites. Então, eu faço o limite de seno de 2x dividido por seno de 3x aqui, é esse primeiro, vezes o limite do segundo. Tá bem? O segundo não tem problema da gente calcular o limite, é fácil. Por que esse aqui é fácil? Porque quando eu faço a substituição em x igual a 0, tanto em cosseno em cima quanto embaixo, vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a 0, opa, já posso substituir direto, isso aqui vai dar o quê? Vai dar cosseno de 3 vezes 0 dividido por cosseno de 2 vezes 0, que é cosseno de 0 dividido por cosseno de 0. Quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então, em cima e embaixo é 1, então, portanto, isso aqui vai dar 1. Então, esse limite aqui, ó, ele é 1. Então, falta para a gente calcular este limite aqui. Como é que eu trato este limite aqui? Olha o que eu vou fazer. Olha, eu abro o seno de 2x assim, ó, como seno de 2x vezes 1 sobre seno de 3x. Ó, aqui eu tinha seno de 2x
dividido por seno de 3x. Eu escrevo ele desse jeito aqui, ó. Não fiz nada demais. Mas por que que eu faço isso aqui? Porque agora eu posso fazer aparecer o que eu quero aqui na minha expressão, tá? Para facilitar o meu cálculo. Então, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer um truquezinho matemático aí. Não é truque, né? Um processo de conta. Porque truque começa a parecer uma coisa meio que a gente esconde. Não, a gente não está escondendo, não. A gente está apresentando. Então, eu faço um artifício, né? Eu utilizo de um artifício aí para poder resolver. Então, o que eu faço? Ó, a gente conhece esse aqui. Limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x, que isso é 1. Você fala, professor, mas aqui não tem x. A gente não pode fazer aparecer um x aqui? Pode. Na verdade, se eu fizer aparecer um 2x aqui, já facilita a minha vida. Então, vem aqui e faço assim, ó. Multiplico por... coloco esse 2x aqui e coloco um 2x embaixo. Porque o que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo também, tá? Você não pode simplesmente multiplicar o fator por um termo. Na verdade, você pode multiplicar qualquer coisa por 1, porque 2x vezes 2x dá 1, tá? Então, eu escrevo isso aqui desse jeito, tá bem? E aqui eu faço a mesma coisa, tá? Eu não quero fazer aparecer 3x aqui, porque eu quero fazer aparecer 3x. Então, eu venho aqui e divido por 3x. Aqui embaixo, e divido isso aqui por... Faço assim, ó. Posso fazer desse jeito aqui. Então, fica 3x dividido por 3x. Tá? É a mesma coisa, só que também cancela, dá 1. Tá bom? Bom, então como é que eu posso reescrever isso aqui? Ó? Posso reescrever isso aqui assim, ó. Limite quando x tende a zero. Vamos lá. Então, eu vou colocar esses dois aqui juntos. Então, vai ficar seno de 2x sobre 2x. Tá bem? Aqui eu tenho um 2 aqui, que eu vou colocar ele em vermelho. Eu tenho esse 2x aqui, vou deixar ele aqui, vezes 1 sobre, vou colocar em azul, né, o que eu já juntei. Vou colocar isso aqui em azul, então vai ficar seno de 3x, junto com o que está embaixo aqui. E aqui eu deixo o 3x também. Tá bem? Bom, o que eu posso fazer aqui? Você está vendo que eu tenho esse x com esse x aqui, ó? Aqui está em cima, aqui está embaixo. Eu posso vir e cancelar os dois x aqui, ó. Esse x com esse x aqui eu cancelo. Tá? Então, vai sobrar o que para mim? Vai sobrar esse 3 vermelho e esses 2 vermelho aqui. Eu vou até apagar porque eu vou fazer... Aqui está correta a conta, mas eu vou fazer os passos de novo aí, só para vocês verem a conta que eu estou fazendo. Tá? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar igual, igual, limite quando x tende a zero. Vamos juntar as coisinhas aqui, bonitinho. Então, aqui vai ficar seno de 2x sobre 2x, tá certo? Vezes 1 seno de 3x sobre 3x. E aqui eu cancelei esse x com esse x aqui. Sobrou o que em cima? Sobrou 3 aqui e sobrou 2 embaixo. Então, eu vou tirar esses fatores fora do limite. Então, vai ficar 1 dividido por 3 meios. Tá bem? Ó, tirei esse 3 aqui. Eu estou acompanhando a posição que ele está. Ele está aqui. Então, vai ficar 1 dividido por 3 meios. Agora, o que eu posso fazer? Aqui em cima, lembra como é que eu escrevo esse número aqui? 1 dividido por 3 meios, eu mantenho de cima, multiplico de baixo invertido. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 terços. Então, 1 dividido por 3 meios, eu já posso escrever aqui como seno 2 terços. Limite do produto, eu posso escrever como o produto dos limites. Então, vai ficar aqui, ó. Limite quando x tende a zero, de seno de 2x dividido por 2x, vezes limite de 1 sobre seno de 3x sobre 3x. Tá?
Então, limite do produto é igual ao produto dos limites. Eu abri aí na minha continha. Deixa eu apagar aqui. A resposta está correta, vai dar 2/3, tá? Mas antes eu vou ajeitar o que eu tenho. Olha o que eu posso fazer aqui. Esse limite aqui eu já sei quanto que ele vale, porque eu já calculei, inclusive. Então, sempre que você tiver aqui em cima esse valor igual ao que está aqui, esse limite todo aqui vai dar 1, tá? Porque é a mesma coisa que o limite de seno de h dividido por h, quando eu fiz aquela substituição lá. Inclusive, a gente já fez anteriormente. Então, isso aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar 2/3. E falta calcular esse limite aqui. Olha, limite da razão é igual à razão dos limites. Então, a gente pode escrever isso aqui como? Limite quando x tende a 0 de 1, dividido com o limite de x tende a 0 de seno de 3x dividido por 3x. Limite de uma constante é a própria constante. Então, esse limite aqui vai continuar dando 1, porque limite de 1 ele vai dar 1. Se fosse 3, daria 3. Limite da constante é a constante. Então, aqui vai ficar 2/3, 1. E quanto que é o limite de baixo? Está vendo que apareceu aqui de novo seno de 3x dividido por 3x? Quanto que vai dar esse limite aqui? Quando o termo que está aqui dentro for igual ao que está aqui embaixo, o limite disso tudo aqui vai dar 1, tá? Então, isso aqui vai dar 1 também, ou seja, deu 2/3. Olha que exercício bonito, tá? Você fala, professor, tem muita conta. De fato, tem muita conta, mas essas contas são interessantes porque eu fiz a manipulação do cálculo todo aí. Então, mas você fala, professor, eu poderia perceber aí já que eu poderia tirar o 2 e o 3 para fora, o limite daria 2/3. De fato, acabou dando isso, né? Por que acabou dando isso? Pelo cálculo que a gente tinha feito, tá bem? Vamos fazer mais esse exemplo aí? Ó. Esse aqui é facinho, tá? Eu deixei pouquinho espaço porque realmente esse aqui não dá muito trabalho para fazer. Como é que ficaria esse limite aqui, ó? A gente vem e coloca a própria definição de seno, desculpa, de tangente. Então vai ficar assim, ó. A tangente é seno de x dividido por cosseno de x, aqui 1 sobre x, que é o x que já estava aqui, tá? Então no lugar da tangente eu coloquei ela, já deixei o x que estava aqui. Isso aqui posso escrever de que jeito? Limite quando x tende a 0. Põe esse x próximo do centro, vai ficar seno de x dividido por x, vezes limite quando x tende a 0 de 1 dividido por cosseno de x, tá? Lembra que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, eu já abri ele aqui. Esse aqui é moleza de fazer, porque o cosseno de 0 não é 0, é 1. Então, basta substituir. E esse limite vale quanto? Esse aqui é já a definição que a gente sabe. A gente já sabe que esse limite vale 1. Então, vai ficar 1 vezes limite quando x tende a 0 de 1 sobre cosseno de 0, vai dar 1 sobre cosseno de 0, e cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1. Então, a gente já sabe, né, a gente calculou, que esse limite aqui, tangente de x sobre x, isso é 1. A gente agora pode usar isso como sendo um outro limite fundamental que a gente tem. E a gente já pode aplicar isso aqui para resolver o próximo exemplo, tá? Vou fazer esse próximo exemplo para vocês, que é parecido com aquele exemplo do seno. Como é que eu resolvo este caso aqui, agora já sabendo que isso é verdade? Então, às vezes a gente vai lá, encontra uma fórmula, e esta fórmula ela passa a ser útil para a gente, tá? Então, já vou usar essa aqui, ó. Como é que eu posso resolver isso aqui agora sem precisar ficar trocando seno por seno desculpe, a tangente por seno dividido por cosseno, né? Agora não preciso mais, já posso usar esse limite fundamental, né? Eu posso pensar que esse também é um limite fundamental, posso usar aqui. Então, o que a gente fez naquele caso do seno? A gente vinha aqui e fazia uma mudancinha de variável. Então, a gente vinha aqui e chamava h da variável que está aqui dentro. Por exemplo, h igual a nx. Tá certo? Então, a gente vem aqui, né? Troco esse limite. Agora, a nova variável é h. Você vai ver também que se o x for 0, o h vai dar 0, porque é o h n vezes x. Então, já posso colocar aqui que o h está indo para 0.
E aqui vai ficar, ó, tangente de H. Embaixo, você fala, professor, não tem H, mas como é que eu posso escrever o M vezes X? Eu posso escrever ele desse jeito aqui, ó. M vezes X, eu posso escrever como M. Eu não quero que apareça o N, então eu pego o N, multiplico o X e divido por N. Ó. O que eu posso fazer? Sempre esse aqui. Se eu definir o H desse jeito, eu reescrevo essa M vezes X desse jeito. Eu escrevo ele como N vezes X dividido por N. Tá? Então aqui eu tenho que isso aqui é o meu H. Então, na verdade, aqui vai ficar M, H dividido por N. Tá? Bom, lembra? Isso é uma constante, Mn é uma constante, eu posso tirar fora do limite, então aqui vai ficar 1 dividido por M dividido por N, limite, quando H tende a zero, de tangente de H sobre H. Essa a gente já sabe que vale 1, porque a gente já encontrou o limite fundamental dela, né? Que é esse aqui. Então, isso aqui já vale 1. Então, vai dar o quê? Vai dar 1 dividido por M dividido por N. Lembra que eu faço? Mantenho de cima, multiplico de baixo invertido. Então, aqui vai ficar N vezes M, ou seja, está dando um M vezes M aqui na resposta dessa limite aqui. Né? Então, vou escrever aqui, né? Então, limite, quando x tende a zero, de tangente de nx dividido por mx, está dando n dividido por m, tá? Mas você fala, professor, aí até agora foi seno, foi tangente, e não tem nenhuma que tem cosseno? Tem. Olha lá, uma que aparece cosseno. Você fala, professor, meu cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1, mas aqui a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por que eu tenho uma determinação do tipo 0 sobre 0 aqui? Porque se você vier no lugar do x e substituir aqui, vai dar o quê? Ó? Vem aqui no cantinho para você ver, faz a conta. Ó. Tenta substituir x igual a 0. Vai ficar 1 menos cosseno de 0, embaixo 0. Cosseno de 0 é quanto? É 1. Então vai ficar 1 menos 1 dividido por 0, ou seja, 0 sobre 0. Então, o cálculo desse limite aqui também vai cair numa indeterminação e também vai cair numa daquelas situações que a gente tem lá para tentar resolver. Tá? Então, a gente vai tentar manipular essa expressão para a gente tentar tirar alguma coisa que a gente consiga resolver. Tá? Bom, como é que a gente resolve esse caso aqui? Você fala, professor, eu só sei identidade envolvendo seno. Como é que eu posso resolver identidade envolvendo cosseno? Bom, qual a relação que a gente tem envolvendo seno com cosseno? Né? Se eu parar um pouquinho para pensar. Existe uma identidade que eu disse para vocês que ela é fundamental na vida da gente, tá? Como da área de exatas. Né? Como somos todos da área de exatas, uma relação fundamental que é útil, né? Que eu digo para vocês, se quiser escrever, fazer uma tatuagem até bonita, é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x, eu não tenho não, tá? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa relação aqui. Então, essa relação é fundamental, ela é bastante importante. Inclusive, numa daquelas aulas lá de pré-cálculo, eu mostrei que isso aqui define um círculo, tá? Que é o chamado círculo trigonométrico. Então, ela tem uma relação assim, muito bonita, né? Então, você tem uma relação que define um círculo. O círculo é a figura mais perfeita, plana que existe, tá? Ela tem simetria em qualquer eixo passando pela origem. Então, ela é extremamente simétrica. Então, ela é importante. Dessa relação, a gente tira o quê? A gente tira aqui o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Então, a gente tem que essa relação é válida. Aí você fala, professor, qual a utilidade que a gente tem disso? Bom, se você olhar aqui, você tem 1 menos cosseno de x. Se você tivesse 1 menos cosseno ao quadrado de x, você poderia trocar por seno e aí você utiliza as outras coisas que a gente viu anteriormente, tá? A relação, por exemplo, seno de x dividido por x, a gente podia usar isso. Então, o que eu faço para... Oi, diga. Parece de Pitágoras, é o mesmo fundamento? Isso vem de Pitágoras, exato. O quadrado dos catetos, porque se
puser 1 ao quadrado, fica igual a forma. Exato, na verdade, a demonstração que a gente faz para mostrar que isso é equação de um círculo, ele vem da própria equação do círculo, né? E a equação do círculo, ele vem da relação de Pitágoras, sim. É a relação de Pitágoras para a gente encontrar a equação do círculo. Só que você já perguntou, vou fazer aqui só para mostrar. Só por curiosidade, né? Então isso aqui vai entrar como curiosidade. O que é um círculo, né? Um círculo ele é definido pela lei axiomática como ele dista de um mesmo centro uma mesma distância. São os pontos que distam de um centro a mesma distância. Então você coloca aqui o centro, coloca a distância, tá? E roda. Então todo mundo que está nesse círculo aqui, que na verdade não é um círculo, né? Mas porque eu não sei desenhar, mas se você fizer aí um braço no quadro eu consigo desenhar, porque daí eu fixo um ponto, seguro o giz com uma linha e rodo, aí fica um círculo bem bonitinho, perfeito. Mas todo mundo aqui tem a mesma distância desse centro aqui, tá? Todo mundo, por definição. Como é que a gente encontra a equação do círculo? Aí a gente vai apelar para... Isso aí era Euclides, lá na Grécia Antiga. Descartes, né? Descartes, ele criou o plano cartesiano, tá? E a partir do plano cartesiano foi possível tornar aquela geometria que era muitas vezes apenas geométrica mesmo, definida por axioma, tornou ela uma coisa envolvendo equações, colocou uma álgebra sobre essa geometria, tá? Então foi possível encontrar fórmulas. E a fórmula do círculo é muito bonita, eu acho ela uma fórmula bastante bonita. Como é que a gente faz? A gente pega um ponto qualquer do círculo de coordenadas x, aqui é x, tá? Esse é o eixo x. Então, de coordenadas x e coordenadas y, então lembrando que um ponto ele tem duas coordenadas nessas projeções aqui. Então, como é que a gente acha essa relação? Então, para qualquer ponto genérico x, y, distando de uma distância d, olha o que a gente tem aqui, ó. Aqui é d, né, que é a distância do centro até o ponto do círculo. Esse tamanho aqui é y e esse tamanho aqui é x. Tá? Eu estou imaginando que o meu círculo está na origem. Se ele for deslocado, aí muda um pouquinho a equação, mas a ideia é a mesma, fazer a conta. Então, o que você tem? Ó? Você tem um triângulo retângulo, de tamanho y, x e d. E aí você usa Pitágoras, tá? Então, na verdade, a equação do círculo vem da fórmula de Pitágoras, por quê? O que ele diz? Y² mais x ao quadrado, y² mais x ao quadrado dá d ao quadrado. No caso do seno, isso aqui é a equação do círculo. No caso do seno, que é o que a gente... Cadê? Não, tá para cima. No caso do seno e do cosseno, que é a parte da trigonometria, a gente sabe que essa relação é verdadeira. E aí, a partir disso, a gente coloca o eixo x como sendo o cosseno e o eixo y como sendo o seno, e aí define um círculo. Isso aqui é a equação de um círculo. Você está vendo que é muito parecida, né? Essa aqui era a equação do círculo que eu deduzi para vocês ali, acabei de deduzir. Então, você está vendo que é muito parecida, né? Você coloca o x como sendo o cosseno, o y como sendo o seno, e o d como sendo 1. Você tem um círculo trigonométrico, que é o círculo chamado de raio 1. Tá? Bom, mas voltando aqui, então, o que eu tenho? Eu quero fazer aparecer 1 menos cosseno ao quadrado. Aí você fala, professor, vem aqui e eleva ao quadrado. Mas não, aí eu estou roubando, não posso. O que eu posso fazer? Eu posso manipular essa expressão de modo a tentar fazer aparecer isso aqui. Olha o que eu faço, olha. Eu tenho isso aqui inicialmente, né? Essa aqui inicialmente, que é o que eu queria fazer. Olha o que eu faço. Eu venho em cima e embaixo e multiplico por 1 mais cosseno de x. Na verdade, é como se a gente estivesse multiplicando pelo aquele conjugado lá. Por quê? Porque aí eu faço aparecer o quadrado da diferença. Né? Ó, lembra? Se eu tenho uma coisa desse jeito aqui, a menos b, multiplico por a mais b, o que eu ganho? Eu ganho a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da diferença. Então, você está vendo que você está usando muitas vezes isso
nos cálculos que você está fazendo de manipulação das expressões. Então, quem é meu A? Meu A era 1. Quem é meu B? Cosseno de x. Então, eu vim e multipliquei em cima e embaixo por A mais B. Então, 1 mais cosseno de x. Tá? É claro que o que eu tenho que fazer em cima, eu tenho que fazer embaixo também, tá? Porque quando você faz a operação aqui, você não pode multiplicar só em cima, porque aí alteraria o valor da expressão. Então, eu multiplico em cima e embaixo. Então, ó, quando eu faço isso vezes isso, o que eu ganho? Eu ganho 1 menos cosseno ao quadrado. Embaixo fica x vezes 1 mais cosseno de x. Aí, o que eu posso fazer isso aqui? Que é exatamente aquela identidade trigonométrica que eu falei para vocês, ó. Eu troco 1 menos cosseno ao quadrado de x e eu troco pelo quê? Por seno ao quadrado de x, tá? Então, eu escrevo isso aqui deste jeito. Então, ficou 1 menos cosseno ao quadrado, eu troquei por seno ao quadrado de x. Embaixo eu mantive o x do jeito que está. E aqui vai aparecer 1 dividido por 1 mais cosseno de x. Tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho esse limite, eu quebrei ele num produto de dois limites. Esse primeiro aqui, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Tá bem? Agora, eu vou tomar o limite quando x vai para zero em cada um deles separadamente. Esse é fácil de calcular, porque aqui não tem determinação. Basta eu substituir o x e encontrar o valor. Quanto que vai dar esse limite aqui? Vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, porque o cosseno de zero é 1. Aqui eu coloquei 2, mas não é 2, é meio, tá? Então, deixa eu fazer aqui o limite certinho. Então, a gente faz a conta, às vezes faz errado. Tá? Então, vai ficar assim, né? Deixa eu colocar em azul. Então, vai ficar, ó, esse aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, que vai dar quanto? Meio. Tá bem? E esse limite seno ao quadrado de x dividido por x, como é que a gente pode escrever esse limite aqui? Olha, o seno ao quadrado, você pode escrever ele como seno vezes seno. Ó, produto entre senos. Embaixo eu não fiz nada. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Aqui eu não tenho produto entre duas expressões. Quais são as duas expressões? O seno e o seno de x sobre x. O que eu posso fazer aqui? Então, o limite disso aqui eu posso escrever como o produto de dois limites separados. Quais são esses limites? O limite do seno de x, quando x vai a zero, desse primeiro aqui. O limite de seno de x sobre x, que é este aqui. E esse aqui que eu já tinha calculado que vai dar meio. Vou fazer um passo a mais aqui. Bom, esse limite aqui eu posso calcular só por substituição? Posso. Por quê? O seno está definido em zero. Então, aqui o limite quando x vai a zero de seno de x vai dar seno de zero. Limite de seno de x sobre x dá quanto? 1. Isso é até definição lá. É definição não, isso aí é um limite fundamental. E o limite, e esse aqui vai dar o quê? Meio. Quanto que é seno de zero? Seno de zero é zero. Então, vai dar 0 vezes 1 vezes meio, que dá zero. Eu tinha errado aqui, tinha colocado 2, mas o valor do limite eu tinha encontrado correto. Eu tinha achado que é zero, tá? Porque 0 vezes qualquer número, ele torna tudo zero. Então, o zero, ele apaga erros, né? Que porventura eu podia ter cometido aí, né, no cálculo, e no final das contas a resposta deu zero. Tá bom? Bom, aí tem alguns exemplos que eu posso fazer usando o mesmo processo. Ó, eu vou fazer mais esse aqui e vou deixar... Bom, esse aqui é fácil, não precisa nem fazer nenhuma manipulação. Eu vou fazer esse aqui, ó, para vocês verem como é que eu faço. Como é que eu faria esse cálculo aqui? Vamos lá. Não é difícil, esse aqui é bem fácil, inclusive, de fazer. Como é que eu faço? Ó, sempre que eu tiver 1 menos cosseno de x, eu multiplico em cima e embaixo pelo fator que eu quero que apareça. Aqui você fala, professor, tem cosseno de 2x. Não importa. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer isso aqui desse jeito. Ó. Limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de 2x e aqui x quadrado. Eu venho em cima e embaixo e multiplico por quanto? Por 1 menos
por 1 mais, né? Cosseno de 2x em cima e embaixo. Eu faço a mesma coisa. Multiplico pelo conjugado. Por quê? O que vai aparecer aí nesse caso? Vai ficar limite quando o x tende a zero. Quando eu faço o produto disso com isso, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de 2x. Não importa se aqui é x, se aqui é a, se aqui é b, mas desde que esse número aqui seja igual a esse aqui, vai ficar elevado ao quadrado. Embaixo, x quadrado, 1 mais cosseno de 2x. Isso aqui vai poder ser escrito como, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de 2x, vou usar a propriedade lá do seno. Então, aqui vou trocar por seno ao quadrado de 2x. Embaixo, x quadrado, 1 mais cosseno de 2x. Aqui agora eu tenho dois limites para calcular. Ó. Eu posso juntar esses dois aqui e separar um sobre 1 mais cosseno de 2x do lado dele. Então, aqui vai ficar limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de 2x, dividido por 2x, vezes limite, quando x tende a zero, de 1 sobre 1 mais cosseno de 2x. Esse limite... desculpe, aqui é x quadrado. Não é 2x, é x quadrado. X quadrado. É o que estava aqui, tá? Esse limite aqui, o que eu posso fazer para poder calcular esse limite aqui? Você está vendo que tem um quadrado aqui? Bom, eu posso tirar o quadrado fora, tá? Porque ele está elevando o x em cima, o seno em cima e o x embaixo. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó, como limite, quando o x vai a zero, de quem? Oi? Você pode voltar um minutinho ali, na hora que entrou o seno, eu não... Tá, eu vou fazer então, ó. O que eu tenho? Eu tenho que calcular esse limite aqui, tá bom? Limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de 2x sobre x quadrado. Eu vim aqui e escrevi ele de novo, tá? Aí o que eu fiz? Eu quero fazer aparecer seno. Para eu fazer aparecer seno, eu estou usando esta identidade aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Você fala, professor, mas aqui é 2x. Não importa. Aqui pode ser qualquer coisa. A. Desde que o número aqui dentro seja igual a isso aqui, a relação ainda vale, tá? Não importa quem é o termo que está aqui dentro. Basta que eles sejam iguais, tá? Esse aqui tem que ser igual a isso aqui. Bom, então o que eu faço? Eu vou multiplicar em cima e embaixo para eu fazer aparecer 1 menos cosseno ao quadrado de alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu peguei e multipliquei em cima e embaixo por 1 mais cosseno de 2x. Então, quando eu faço essa multiplicação, o que eu ganho aí? Eu ganho 1 menos cosseno ao quadrado de 2x, porque, na verdade, eu estou usando aquela história, né? Ó, a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu estou usando esse fato aí. Tá bom? Aí eu faço o que aqui, então? Eu posso substituir 1 menos cosseno ao quadrado de 2x pelo quê? Por seno ao quadrado de 2x, tá? Eu estou usando essa identidade aqui. Tá certo? E embaixo eu não fiz nada, eu só mantive o que eu tinha, né? Tá? Deixei x quadrado e 1 mais cosseno de 2x. Aí o que eu fiz? Aí eu separei este limite aqui em 2. Tá? Então eu peguei o primeiro, que é seno ao quadrado de 2x sobre x quadrado, e o outro 1 dividido por 1 mais cosseno de 2x. Você está vendo que eu tenho um quadrado aqui e um quadrado aqui? O que eu faço? Lembra quando você tem a ao quadrado dividido por b ao quadrado? O que você pode fazer? Você pode deixar todo mundo sobre a mesma potência, tá? Então isso aqui vale, né? Se a potência for igual, você pode tirar a potência e a evidência e ficar sobre a mesma potência. Então o que eu faço? Aqui tem um quadrado, aqui o quadrado, eu posso tirar do lado de fora aqui para poder calcular o limite. E esse limite aqui eu não preciso nem manipular muito. Esse limite vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, porque cosseno de 0 é 1, então vai ficar meio. Agora vai ficar o quê? Ó? Limite, quando o x tende a 0, de seno
de 2x sobre x elevado ao quadrado vezes meio. E esse limite aqui? Como é que a gente calcula esse limite aqui? A gente já fez esse limite algumas vezes. Deixa eu até aproveitar aqui para fazer. A gente já fez esse limite aqui algumas vezes, tá? Anteriormente ali. O que a gente fez? Está vendo que aqui é 2x? O que eu faço? Ó, eu posso vir aqui e multiplicar por 2x, tá bem? E dividir por... multiplicar por 2 e dividir por 2. Tá certo? Por quê? Porque agora eu posso fazer aquela mudança de variável, chamar isso aqui de h e chamar isso aqui de h também, tá? Para poder fazer o cálculo. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer com mais detalhe esse limite aqui. Vocês vão encontrar que ele vale, depois da conta que você fizer, você vai descobrir que ele vale 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes meio, vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2, tá? Então, esse limite aqui, inicial, vai dar como valor 2, tá? Ficou um pouco grande aí, porque, na verdade, eu achei que ia ficar pequenininho, mas acabou tendo que fazer alguns cálculos adicionais aí, para a gente chegar nesse valor 2, tá? Então, se vocês tentem fazer esse limite aqui, mostre que esse limite aqui vai dar 2, tá? Fazendo aquela substituição lá e a mudança de variável para variável h. Este aqui, ele é fácil de fazer, por quê? Porque aqui não tem determinação. Então, algumas vezes você vai ter que manipular a expressão e algumas vezes não precisa, lembra? Se o limite não dá 0 sobre 0, o que a gente faz? A gente vai lá e substitui, tá? Então, aqui vai ficar o quê? No lugar do x, a gente coloca o 0. Então, vai ficar 1 mais cosseno de 0 dividido por 1 mais 2 vezes 0. Que vai dar o quê? 1 cosseno de 0 é 1, então vai dar 2 dividido por 1, que vai dar 2. Pronto, acabou. Não tem mais nada para fazer aí, tá? Então, às vezes, eu gosto de fazer essas coisas também, porque às vezes o aluno ele fica tão formatado em tentar manipular a expressão para tentar remover indeterminação, mas às vezes não tem determinação para ele remover, tá? Então, às vezes tem exercício assim. Então, antes de fazer qualquer remoção de determinação, verifique se dá indeterminação mesmo. Porque se não der, você não precisa. Você vai lá e substitui, como esse caso aqui. E esse próximo aqui, né? Aí você fala, professor, vai ter indeterminação aqui? Vai dar 0 sobre 0? Bom, vamos ver. Quanto que é o cosseno de π? Tá? Então você vem aqui no rascunho, né? E calcula. Quanto que é o cosseno de π? O cosseno de π é 0, tá? Ó. Cosseno de π, cosseno de 3π, 5π, 7π, sempre vai dar 0. Tá? Oh, desculpe, menos 1, que 0. Menos 1. Cosseno de π é menos 1. Tá bem? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Então, em cima está dando menos 1, embaixo está dando o quê? Quando o x vai para 0, está dando π menos π, que está dando... Quando o x vai para π, não, o x vai para 0, não. Quando o x vai para π, está dando π menos π. Então, em cima está dando menos 1, e embaixo está dando 0. Então, o que você tem que estudar nesse caso aqui? Isso aqui está indo para onde? Ele está indo para mais ou menos infinito. Então, que tipo de limite que a gente tem que estudar neste caso aqui? Então, se em cima dá diferente de 0 e embaixo está dando 0, obrigatoriamente eu tenho que estudar o limite lateral, lembra? Porque aqui vai dar mais ou menos infinito. Então, eu tenho que estudar o limite lateral. Quando o x tende à esquerda de π, então fica cosseno de x aqui sobre x menos π. Aí você fala, professor, como é que eu estudo esse caso aqui? Bom, se você tivesse uma calculadora, ficaria muito fácil de você fazer a análise aí, porque você pegaria um número um pouquinho menor do que π. Ó. Π, ele é 3,14, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um número um pouquinho menor do que π, você poderia pegar 3,14, jogar na sua calculadora e fazer o cálculo lá e verificar se o sinal é positivo ou negativo. Mas eu vou fazer isso aqui sem precisar usar calculadora nenhuma. Ó. Vou só olhar o sinal do cosseno. Eu não sei se vocês lembram do círculo trigonométrico
lá que a gente tem, que era esse círculo aqui das aulas de pré-cálculo, e por isso eles são úteis, é assim, né? Para o cosseno. O que é o cosseno? O cosseno de um ângulo, ele corresponde à projeção no eixo x, tá bom? Então, quando você pega um ângulo entre 0 e π sobre 2, ó, pega aqui um ângulo qualquer aqui, ó. Isso aqui é um ângulo entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 é o primeiro quadrante. A projeção do cosseno vai ser aqui, ó, no eixo x. Aqui é a projeção do cosseno. Então, o que você faz para descobrir se o sinal é positivo ou negativo? Você vem, traça uma reta até bater no círculo, e a projeção é assim. Você pega esse ponto, desce ele até o eixo x, a projeção é esse tamanho vermelho aqui. Aí você olha, tá do lado positivo do eixo x? Tá. O que tiver para cá é positivo, o que tiver para cá é negativo. Então, quando o ângulo estiver entre 0 e π sobre 2, o cosseno é o quê? Positivo. Tá certo? Quando você tem um ângulo entre 0 e π, tá? Entre 0 e π, olha o que acontece com a sua projeção. O tamanho seria assim, ó, entre 0 e π o ângulo já seria desse jeito aqui, tá? Então a projeção sua é feita onde? No eixo x também. Então a projeção você projeta ela assim. Então a projeção sua seria esse tamanho aqui, ó. O que você pode dizer do sinal do cosseno aqui para o ângulo entre 0 até π, de π sobre 2 até π? Você pode dizer que ela é negativa. Tá? Continuando aí, só para fechar o círculo trigonométrico. Se tivesse um ângulo aqui, ó, no terceiro quadrante. O terceiro quadrante seria um ângulo, esse ângulo todo aqui. Como é que é a projeção? A projeção também no eixo x é assim, ó, que é esse tamanho rosa aqui também. Aqui também seria negativo. E um ângulo aqui no quarto quadrante, que é entre 3π sobre 2. Opa! Que é entre 3π sobre 2 até 2π, que é esse ângulo aqui, ó, por exemplo. Como é que é a projeção? A projeção no eixo x vai dar esse tamanho vermelho também, então aqui é positivo, tá? Então, para um valor um pouquinho menor do que π, o que vai acontecer com o nosso ângulo cosseno? O cosseno vai ser negativo. Porque é um pouquinho menor do que π, eu estou no segundo quadrante, tá? Qualquer ângulo um pouquinho menor do que π, eu estou no segundo quadrante. Embaixo vai dar o quê? Embaixo vai ficar um valor um pouquinho menor do que π, você pegar, por exemplo, aqui é 3,14, 15, etc, etc. Se o x for um pouquinho menor do que π, então aqui vai ficar negativo também, porque menos π vai ser maior do que x. Tá? Então aqui vai ficar negativo também. Então aqui vai ficar negativo por negativo, vai dar positivo. Então está dando mais infinito. Então quando o x tende a menos π, tende a π pela esquerda, está dando mais infinito o nosso limite. Quando o x tende a π agora pela direita, do cosseno de x dividido por x menos π, o que vai acontecer? Eu vou pegar um valor um pouquinho maior do que π. Um pouquinho maior do que π, eu caio aonde? Eu caio no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o sinal do cosseno também é negativo. Então, é negativo. E embaixo, se o x é um pouquinho maior do que π, tá? Será, π é 3,14, 15, né? Você poderia pegar x igual a 3,15. Então, 3,15 menos π, isso tudo aqui ficaria positivo, porque x é maior do que π. Então, embaixo daria positivo. Negativo com positivo está dando o quê? Negativo. Então, isso aqui vai para onde? Para menos infinito. Tá? Então, o que eu posso falar desse limite aqui? Ó? Quando x tende a π do cosseno de x dividido por x menos π. Você está vendo que os limites estão dando distinta? O limite lateral à esquerda mais infinito, o limite lateral à direita menos infinito.
os limites laterais são distintos. Então eu não posso dizer que o limite está indo para mais ou menos infinito. A gente já diz direto que o limite não existe, tá? Então nesse caso o limite não existe.